Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 8º ano, professor Juan. Estamos indo para mais uma nossa videoaula, onde nós vamos falar um pouquinho hoje. Hoje eu não vou utilizar nem slide não, vou usar com vocês uma aula expositiva dialogada. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a crise nos Estados Unidos no ano de 1929, passando pelas suas principais crises dentro do capitalismo no século XX e no século XXI, para poder finalizar a parte dos Estados Unidos. Nós vimos na aula passada o crescimento econômico dos Estados Unidos, a sua expansão no sentido oeste, para ter saída para o mar, tanto pelo Oceano Atlântico, tanto pelo Oceano Pacífico. E nós vimos também os motivos que levaram os Estados Unidos também a ser a primeira potência mundial. Vamos começar aí pela Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Os americanos, eles vencem a Tríplice Entente, eles entram em 1917, que eles estavam apoiando a Inglaterra e a França. A hora que eles viram que a Inglaterra e a França ia perder a guerra para a Alemanha pela Guerra das Trincheiras, eles entram pela primeira vez na guerra utilizando um avião e destrói toda a Alemanha. Termina a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai como número 1 do mundo. Só que tiveram gastos bilionários com a Primeira Guerra Mundial. Aí automaticamente esses gastos vão refletir lá no ano de 1929, junto com a teoria do liberalismo econômico. O que é o ano de 1929? O ano de 1929 é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, conhecida também como a Grande Depressão do século XX. Nesse ano, o liberalismo econômico, a burguesia norte-americana gastou mais do que arrecadou, e com os gastos que já vinham oriundos da Primeira Guerra Mundial, levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A economia o mundo inteiro nesse momento quebrou, porque o país mais rico do mundo quebrou. As transações comerciais no mundo inteiro foram abaladas. O Brasil foi um que vivia nesse período de 1989 a 1930, República Velha. Com a crise de 1929, foi aonde os fazendeiros do estado de São Paulo tiveram que investir na indústria no estado de São Paulo. Então tinham quebrado também, fazendo do estado de São Paulo o estado mais rico hoje do Brasil, reflexo da crise de 1929. Qual foi o plano econômico que os americanos fizeram para resgatar a sua economia? O Plano New Deal. O Plano New Deal, ele entrou em recuperação a partir de 1932, 1933. É um plano que ele vai fazer várias medidas para poder recuperar a economia norte-americana. E a partir de 1934, 1935, 1933 em diante, começam os sinais claros de recuperação da economia norte-americana. Só que a hora que entra em recuperação, explode a Segunda Guerra Mundial. Em 1939 a 1945, os Estados Unidos saem novamente como potência número 1 do planeta, que eles destroem a Alemanha de Adolf Hitler. A partir desse momento, os países europeus vão ficar devendo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fazer o Plano Marshall. O Plano Marshall, onde vai investir 17 bilhões de dólares na economia norte-americana. A partir desse momento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as empresas americanas infiltradas dentro da Europa, os Estados Unidos tendo influência total. Passando esse período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, olha o fator de crescimento econômico que esse país tem. Eles entram perante a Guerra Fria, que vai de 1961 a 1989. Perante a Guerra Fria, nós vamos ter o quê? Esse período, os americanos vão brigar para se espalhar o capitalismo pelo mundo, vão vencer, vão derrubar o socialismo, onde hoje nós só temos dois países socialistas, que é Cuba e Coreia do Norte, e eles vão para a Lua, através da corrida espacial, igual está trazendo no seu livro, na página 411. Então, dentro desse contexto, nós vemos um pouquinho quais são os motivos que os Estados Unidos hoje é o país mais rico do mundo. Nós vimos na aula passada os aspectos históricos e agora nós estamos vendo os aspectos geopolíticos, passando pela Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, o Plano New Deal de recuperação da economia norte-americana, a Segunda Guerra Mundial,
de 1939 a 1945, ele sai como vitorioso, destrói a Europa, destrói a Alemanha, empresta para a Europa através do Plano Marshall. Eles entram na Guerra Fria, vai até 89, destrói também ideologicamente o socialismo, que não teve derramamento de sangue, e o capitalismo se prolifera pelo mundo. Então essas são aí um pouquinho do crescimento econômico dos Estados Unidos para poder chegar aonde é hoje. Agora vamos falar das crises do capitalismo dentro dos Estados Unidos no século XXI. Nós também temos crise no capitalismo no século XXI. Aonde nós, dentro dos Estados Unidos, aonde nós começamos o século XXI, em 2001, eles foram atacados pela rede Al-Qaeda, por Osama Bin Laden nas Torres Gêmeas. O ano 2008 nós tivemos a especulação imobiliária dentro dos Estados Unidos, onde os imóveis perderam valor e a economia demorou para recuperar. E a maior crise econômica que eles estão vivendo, como o mundo inteiro está vivendo, dentro do capitalismo, é o coronavírus. Está acabando com a sua economia, e tanto dos Estados Unidos como em nível mundial. Então, muito bem, eu aguardo vocês na aula até daqui a pouco pelo aplicativo Zoom. Muito obrigado, fiquem com Deus.